Meu querido, abra sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Olha só, hoje está fácil de achar, né? Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 3. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Talvez você esteja se perguntando, não sei se foi projetado aqui o tema dessa mensagem, talvez você esteja se perguntando o que esse texto tem a ver com o tema, as 3 fases da caminhada cristã. O livro de Gênesis é o livro, o próprio nome já diz sobre isso, é o livro das origens na Bíblia, dos começos. A criação de todas as coisas ocorre no capítulo 1 e capítulo 2. Criação da terra, criação do mar, criação das estrelas, criação das árvores, dos animais, dos peixes e do homem. Isso tudo descrito nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. No capítulo 3, acontece o pecado. Capítulo 4, nós temos o primeiro homicídio na Bíblia Sagrada. Dos capítulos 7 e 9, a primeira chuva. Sabia que a primeira vez que choveu na terra inundou tudo, irmãos? Foi o dilúvio. A primeira mega cidade, estilo Rio de Janeiro, São Paulo, Tóquio, Nova York, foi a cidade de Babel. O começo da nação de Israel, no capítulo 12, com Abraão. O primeiro dízimo da história aconteceu em Gênesis, no capítulo 14, Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. A primeira unção na Bíblia acontece em Gênesis, no capítulo 28, quando Jacó toma a pedra que fez como travesseiro e unge a pedra. Então, o livro de Gênesis, ele é marcado pelo livro dos começos, dos princípios, das origens. Mas também ele apresenta conceitos que vão perdurar por toda a história. Um desses conceitos está já no capítulo 2. É o conceito do descanso. Isso é um conceito, irmãos. Deus precisava descansar de alguma coisa. Deus precisa descansar, irmão. Mas ele traz no texto sagrado o conceito do descanso. Então, se você acha que não precisa descansar, cuidado, porque a conta chega. Então, você precisa de férias, você precisa de tempo com a sua família, você precisa desligar do celular, você precisa desse tempo de descanso. Isso é um conceito bíblico. É interessante que nós vemos um conceito da oferta, de se entregar ao Senhor. Isso está no capítulo 4, quando Caim e Abel ofertam ao Senhor. Caim oferta os frutos da terra e Abel oferta um dos seus animais. Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a de Caim, mas ambos ofertaram, porque isso é um princípio bíblico. E nós vemos também um princípio da progressão, o princípio do desenvolvimento gradual, o princípio da evolução lógica, gradual, até didática, que está registrado no capítulo 1. Quando nós vemos a criação, irmãos, a criação é didática. Não dava para criar primeiro o homem para depois criar as árvores. O homem precisava comer, então primeiro tinha que ter árvore frutífera, animais, peixes, para depois existir o homem. Mas como que ele ia existir se não tivesse terra? Tinha que ter terra, porção seca. Então você percebe que na criação a evolução dos dias ocorre em uma progressão completamente racional e lógica. Porque Deus, ele age através do princípio do processo, das etapas, da caminhada constante, crescente e gradual. Portanto, um dos maiores erros que um ser humano pode cometer é queimar etapas, pular processos.
porque geralmente acontecem problemas lá no futuro, porque a conta depois chega. Eu acredito que Deus poderia fazer o mundo um estalo de dedo, todas as coisas, mas Deus escolheu fazê-lo em 6 dias e no 7º descansar. Esse tipo de conceito que nós percebemos no livro do Gênesis acontece também nas nossas vidas. Ele é refletido para você, para mim, para todos nós. Esses conceitos, eles são muito bem aplicáveis. Portanto, meus queridos, aquilo que acontece conosco na vida cristã, na caminhada espiritual, também ele é processual, evolutivo, progressivo, obedecendo o conceito de desenvolvimento harmônico que nos leva a estágios mais elevados. Nunca se deixe enganar pelo fato de você poder chegar no final sem passar pelo meio, sem perceber os processos na caminhada. Algumas pessoas conversam conosco, os pastores, os líderes, os mais antigos. Ah, meu irmão, eu queria cantar como você, eu queria pregar como você. Irmão, isso é um processo. Quanta mensagem ruim a gente já pregou, né, pastor? Processo, cara. Quanta nota fora do tom os músicos mais antigos deram no início da caminhada. Mas é um processo. Você chega em outro nível, em outro estágio. Em Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 3, dos textos mais explorados da Bíblia, eu consigo enxergar esse processo dinâmico de Deus. Eu consigo perceber essa evolução espiritual. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. As 3 etapas da nossa caminhada espiritual, da nossa caminhada cristã. Gênesis 1:1. Em princípio, no começo, Deus criou os céus e a terra. Eu vou chamar isso de encantamento. Encantamento. Gênesis 1:2. A terra ficou sem forma. Era um vazio, coberta pelo mar profundo. Eu vou chamar essa fase de turbulências. E Gênesis 1:3, quando o texto diz, e Deus disse que haja luz, e a luz passou a existir, eu vou chamar isso de restauração. Amém? Você conseguiu se lembrar dos 3? Vamos tentar? Primeiro, encantamento. Segundo, turbulências. Terceiro, vamos de novo, todo mundo agora. Primeiro, segundo, terceiro. Gênesis 1:1, o texto sagrado diz que no começo Deus criou céus e terra. São as 7 palavras da língua hebraica que vão condensar a criação de Deus. Evidente, meus queridos, que tudo que Deus cria, tudo que Deus forma é perfeito, está em sintonia com o resto. Não tem nenhum ponto desassociado. Está tudo interagindo perfeitamente. Não acredito que Deus tenha feito uma terra capenga, um céu desconforme. Não, estava tudo perfeito. Gênesis 1 e 2 mostra uma criação perfeita, relevante. Essa fase é a fase na vida do cristão das primeiras descobertas espirituais, do deslumbramento. Eu sou filho de Deus. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Irmãos, quando a gente entende essas verdades pela primeira vez, irmão, a gente fica bobinho. Não fica bobinho, não? Fica assim, andando nas nuvens.
Aquele tempo que você vem para o culto e tu sai flutuando. Ai, que palavra! Aquele momento que tudo é azul para você. O céu sempre está bonito. Mesmo que as coisas estejam meio desconformes, né? Meio complicadas na tua vida. Mas não, Deus vai dar jeito e o Senhor vai operar. São momentos muito intensos. Parece que tudo é maravilhoso. Alguns chamam isso de primeiro amor. Outros do afã do novo convertido. Eu acho interessante, né? Quando os irmãos estão, algumas pessoas estão assim, nesse momento de encantamento. O cara quer conhecer a Bíblia toda em um mês. E enche você de pergunta e vai e tal. Ele fica ávido pela palavra. Eu me lembro desse tempo na minha vida. Me lembro muito bem. Tinha lá meus 18, 19 anos. Foi ontem isso, né, pastor? Irmão, um ano, eu li a Bíblia 3 vezes, irmão. Eu li a Bíblia 1 hora por dia. Eu era ácaro de igreja, não é nem rato de igreja. Eu já estava me confundindo com a própria igreja. Chegava em casa e minha mãe dizia, até que enfim, né, meu filho? Pensei que se eu tivesse mais casa. Era assim, mas muito envolvido. Eu atuava em praticamente todos os ministérios lá na minha igreja. É uma igreja muito grande na época, né? Uma igreja com 10 mil membros. Tinham mais de 60 filiais. E eu estava em todas elas. Nossa, eu estava ali naquela intensidade espiritual. Esse estágio, ele pode ser exemplificado na vida do apóstolo Pedro, que chegou ao ponto de dizer que ele nunca abandonaria o Senhor Jesus. Em Mateus 26, verso 33, ele disse, Senhor, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro falou, Pedro estava, irmão. Quando Jesus foi preso, o que Pedro fez, gente? Olha só o encantamento, ele pegou a espada. Pensou, irmão, o cara vai para evangelizar, vai com espada. Aí o cara pega a espada e vai querer arrancar a cabeça do soldado lá que estava prendendo a Jesus. O cara tirou a cabeça, cortou a orelha. Porque Pedro estava nesse afã. Eu vou defender o Senhor. Pastor Anselmo hoje estava pregando, falou sobre Pedro, né, com Jesus. Quando Pedro dizia, Senhor, isso não vai acontecer contigo, tu não vais morrer, que negócio é esse? E Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Bem interessante que Pedro toma essa lambada de Jesus e continua firme. Irmão, é um encantamento. Encantamento. Talvez você esteja nessa fase. Glória a Deus por isso. Porque cada fase tem o seu valor. Encantamento é um momento de mergulhar na palavra. Como eu consegui mergulhar naquela época? Tinha mais tempo que tenho hoje. E lia desesperadamente. Estava mais jovem, as coisas ficam mais frescas na cabeça. Aproveita, filho. Aproveita para mergulhar na oração. Para buscar o Senhor com intensidade. Para estar na casa do Senhor, para se envolver nos ministérios, aproveita. É um tempo que teu olhinho brilha por qualquer coisa. Pastor, fala qualquer negócio, você está, glória a Deus está falando comigo. Lindo isso, gente. Mas é uma fase. É uma fase. É a fase inicial. No princípio, no começo, criou Deus os céus e a terra. Entretanto, nós não paramos por aí. Nós continuamos a nossa caminhada. E aí nós entramos no versículo 2 de Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia Sagrada diz, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Aleluia. O relato da criação é muito surpreendente.
Com certeza esse texto ele causa muito espanto, dúvida, questionamento. Muitos especialistas no Antigo Testamento, comentaristas bíblicos vão trazer muitas e diversas ideias e pensamentos a respeito do que aconteceu aqui. Porque um momento a terra era perfeita, Deus a criou, e se Deus a criou, ela era perfeita. Mas num segundo momento, ela se transformou em um caos. E Deus não cria o caos. Deus cria a perfeição. Deus cria as coisas certas nos seus devidos lugares. Mas acontece em tempo de caos. Como isso pode acontecer? Como é possível que o perfeito seja destruído? É a segunda fase da vida cristã. A fase das turbulências, das desconstruções. A fase da aflição. A fase que as coisas parecem não estar mais no seu devido lugar. O salmista chama isso da hora da angústia, do dia da aflição. Salmo 20, versículo 1. Ó Rei, na hora da angústia, o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó o proteja. Salmo 50, o verso 15. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. A fase da turbulência, que aqui eu chamo, ligado ao versículo 2, ocorre quando o céu, que era azul, se torna cinza. As coisas que antes se encaixavam, agora estão desconectadas. O que parecia mar de rosas tornou-se um furacão. Interessante é que o texto bíblico não revela por que isso aconteceu. A gente especula muita coisa, mas a Bíblia não fala por que a terra se tornou sem forma e vazia. Apenas apresenta que foi instaurado um caos. Infelizmente, muito infelizmente, isso também ocorre com a gente. É a avalanche das notícias ruins. Porque quando a gente está na primeira fase, tu vai ouvir uma notícia ruim, opa, o Senhor está comigo, aleluia, glória a Deus. Aí, mas quando tu parece que passa de fase, tu ouve um negócio, você se depara com uma coisa, assim não vai dar mais. Não estou a fim mais de continuar assim não, cansei de brincar. Fiquei magoado agora. A notícia ruim que nos tira do eixo, nos faz perder o equilíbrio. E aqui eu me lembro de Elias, irmãos. Elias, o cara, o profeta de Deus, o homem cheio da presença e da unção. Mas em um dado momento da sua vida, ele desistiu. Ele foi para uma caverna, deitou-se debaixo de um zimbro, pediu a morte. Mas Elias, você não é o cara. Você não acabou de matar 850 pessoas, 400 profetas de Baal, 450 de Acera. E o que aconteceu, Elias? Eu estou na fase da turbulência. Interessante que às vezes essa turbulência, irmãos, acontece nos melhores momentos da nossa vida. Parece que a gente está assim, surfando na crista da onda. Gabriel Medina está ali arrebentando. E aí, de repente, vem um revés, um fracasso, uma situação que a gente diz, tô fora, não quero mais esse negócio. Aconteceu com Elias. E é interessante, irmãos, que o cara tinha matado 850 pessoas e depois veio um enviado da rainha Jezabel e disse para ele, olha, Jezabel está falando que amanhã, nesse mesmo horário, você vai estar morto. Só foi isso. O cara surtou.
Ele tinha acabado de ter uma vitória avassaladora. Deus mandou fogo do céu. E agora, por causa desta mensagem, desse recado, ele perdeu o eixo. Imagina a caverna, irmãos. E aqui é o bonito do texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que eu pego esse link com Elias. Na caverna, ele se achando o pior dos homens, o Senhor o visita. E o Senhor leva alimento para ele. E o Senhor se comunica com ele, não pelo fogo, não pelo vento, mas por uma brisa suave. Porque o texto sagrado diz: a terra se transformou sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor continua se movendo sobre a face das águas. Talvez você esteja desse jeito. Talvez você esteja nessa fase. Na fase que tu não vê muita saída, não vê muita esperança. Irmãos, quando a gente está no encantamento, o cara fala uma besteira, a gente ri, a gente acha graça. Quando a gente está na fase da turbulência, irmão, o cara fala a coisa certa, a gente critica. Que o problema está aqui. Eu estou em ebulição. Eu não estou equilibrado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que isso faz parte. Olha só o que eu vou falar para você. Isso faz parte do teu crescimento espiritual. Aleluia. 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 Diz o texto de Hebreus: não rejeites a correção do Todo-Poderoso. Como diz Oséias, é Ele que faz a ferida, mas Ele mesmo a cura. Então talvez essa confusão que esteja acontecendo na tua vida, na tua mente, nos teus negócios, nos teus projetos, nas tuas ideias, isso faz parte do crescimento espiritual que Deus quer fazer na tua vida. Aleluia! Aleluia! No momento de dor, de desespero, de aflição, o Senhor se faz presente na nossa história. Mesmo que a gente não perceba, Ele está lá. Ele está conosco, pairando sobre a face do abismo. E o Salmo 46, versículos 1 a 7, nos assegura. Como diz a Nova Tradução na linguagem de hoje: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus ajudará. As nações ficaram apavoradas, os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. Aleluia. Versão mais corrente que nós conhecemos, do versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quero dizer para você que está passando por a segunda fase de algum tempo. Porque não tem tempo assim definido. Isso aqui são 2 meses, aqui são 3 anos, aqui não tem. Cada um tem seu tempo. Às vezes parece que a coisa fica no looping, né? Você não consegue sair. Mas eu quero dizer para você que está na fase 2. Se porventura estiver alguém aqui, que o Senhor está contigo, filho. Passando contigo nesse vale, recolhendo as tuas lágrimas, entendendo as suas questões, as suas dúvidas.
Aleluia. O Espírito do Senhor está pairando, irmão. Às vezes a gente não entende determinadas coisas que acontecem, porque parece que você não está fazendo nada em prol. Mas você percebe que as coisas estão fluindo. E aí você questiona, Senhor, o que está acontecendo? Está acontecendo é que o Espírito está se movendo sobre a face das águas. Sabe por quê, irmãos? Porque são nesses momentos, momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de dor, momentos de sofrimento, é que o Senhor se revela de uma forma mais intensa conosco. Às vezes você não percebe, não vê, não entende, mas é o Senhor que está à tua frente, abrindo a porta, fazendo a diferença, mesmo diante da turbulência. Nessa segunda fase, o cristão é desconstruído da sua fé mágica, do evangelho fácil, onde tudo está ao seu dispor. Misericórdia. Misericórdia. Eu tive essa minha fase forte, muito forte. Falei com vocês, estava lá, aquela coisa toda. E lá com os meus 19, 20 anos de idade, eu acreditava que fazendo o que era certo, as coisas iam fluir na minha vida. Então, não, vou ficar aqui, Deus vai me abençoar. Vou me santificar e Deus vai abrir a porta. Vou fazer isso e Deus vai... Enfim, aquela coisa assim, bem casada. E aí, irmãos, assim, de um mês para o outro na minha vida, tudo virou de perna para o ar. Claro que muitas dessas coisas fui eu que provoquei, meu ímpeto, né? Aquela coisa lá na época, já contei esse testemunho aqui algumas vezes, principalmente para jovens, né? Falo isso com a rapaziada. Por incrível que pareça, irmãos, apesar dessa minha silhueta, eu já fui atleta de alto rendimento. Vocês acreditam nisso? Treinava no Fluminense, fazia um esporte exótico, diferente, fazia esgrima, fazia sabre, são 3 armas, né? Florete, espada e sabre, era sabrista. E competia, fui a campeonato sul-americano, juvenil da minha categoria, campeonato mundial em 87, e treinava pra caramba. Treinava muito. O meu Deus era o esporte. Quem é atleta sabe disso. E um dia Deus arrancou tudo isso de mim. Mas arrancou de uma forma muito radical. Briguei com o meu técnico. Briguei com um diretor de esporte amador do Fluminense, irmãos. Os irmãos têm ideia que eu fui expulso do clube, cara. Fui expulso do Fluminense. Parti pra cima do cara. Meu Deus do céu, o cara chamou segurança. Misericórdia. E tal. Dava aula num colégio militar de esgrima. Com 19 anos de idade. Abandonei tudo, larguei tudo. E fiquei de mal com Deus, irmão. Chutei balde. Eu não vou mais à igreja, não. Estava aqui orando, buscando a Deus. Acontece tudo isso na minha vida. Irmãos, são fases que nós precisamos passar. Porque a gente precisa entender que o evangelho não é toma lá da cá. Como falou muito bem hoje pela manhã o pastor Anselmo. Evangelho não é uma barganha. Evangelho não é você fazer as coisas certas para se dar bem. Evangelho é você ter um nome escrito no livro da vida e a consciência que o Senhor estará contigo em todos os momentos, mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra e da morte. E quando isso foi acontecendo na minha vida, eu fui me debatendo no meio da minha angústia, no alto dos meus 20 anos de idade, 19 anos de idade. Naqueles momentos de dor, de aflição,
o Espírito do Senhor se movia sobre mim. Aleluia. Quero dizer para você, meu irmão, talvez você esteja vivendo esse momento como eu vivi, mas tem um texto na Bíblia Sagrada que eu quero falar contigo, que ele é tão bonito. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10. Estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, que diz: porém, nós temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre em nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Você pode se sentir abandonado, mas sempre terá alguém do seu lado, querido. E quantas vezes, no momento de maior aflição que você já viveu, de repente, alguém liga para você. De repente, você recebe um abraço de alguém que você menos esperava. Alguém lhe dá uma palavra e te dá um ânimo, um gás, que você, estava precisando disso. Sabe o que é isso, irmãos? O Espírito do Senhor se move sobre a face das águas. Aleluia, aleluia. Portanto, se você estiver passando por essa fase, esse estágio, saiba que o Senhor está contigo. E todo sofrimento redundará na glória de Deus. E aqui a gente já vai para o terceiro estágio. Mas antes eu quero ler com vocês o texto de 2 Coríntios, ainda um capítulo 4, só que o versículo 17. Capítulo 4 de 2 Coríntios é absurdamente maravilhoso. E essa pequena e passageira aflição, pequena e passageira, que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, maior do que o sofrimento. Essa breve, passageira tribulação, turbulência, sofrimento que você está passando, ela vai te levar num lugar mais alto. Ela vai fazer de você maduro espiritual. Portanto, meu irmão, não rejeite essa fase, esse estágio, porque o Espírito do Senhor está se movendo sobre a tua vida. Aleluia. E para a gente encerrar, terceira e última fase, vocês se lembram qual era? Qual era? Restauração. É o versículo 3. E disse Deus, haja luz, e a luz começou a existir. Eu chamo essa fase de restauração, porque no versículo 3, inicia exatamente a restauração daquela terra perfeita do capítulo 1. Perdão, do versículo 1. No começo, criou Deus os céus e a terra. Maravilha, terra perfeita, totalmente estruturada. Aconteceu um caos. Ela ficou sem forma, havia trevas, as águas cobriam tudo, mas o Espírito do Senhor se movia. Deus estava ali presente. E aí chegou um momento da virada da chave, que o Senhor disse, haja luz. E a luz passou a acontecer. E todas as coisas foram feitas a partir do versículo 3, porque chegou o tempo da restauração. Quando chegamos nesse estágio, irmãos, as coisas de Deus se esclarecem, ficam nítidas,
pois a luz de Deus brilha sobre nós e o entendimento é aberto. Nesse momento as dúvidas se dissipam, não é que elas tenham respostas, não. Mas no momento da restauração você não corre mais atrás das respostas, porque a luz de Deus brilha para você. As coisas se tornam claras, e o crescimento e o amadurecimento espiritual se torna verdade na sua vida. Somente através da luz de Cristo somos iluminados no nosso entendimento. Não significa dizer que a tribulação parou, cessou. Não significa que o sofrimento acabou. Mas as trevas que cobriam as águas, elas se dissiparam. E o Senhor disse, haja luz. Aleluia. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 11, versículo 13. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado. Olha o que ele diz, irmãos. Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. A luz brilhou. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. O versículo 13, na versão da linguagem de hoje, diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. É para esse lugar que Deus quer lhe colocar, meu irmão. Não é um lugar incólume, blindado, sem luta nem tribulação. Mas é o lugar onde você tem a certeza, independente da circunstância, que você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. O cristão restaurado, que está na presença de Deus, ele renova a sua esperança. Tenha convicção que as coisas de Deus, as coisas que Deus separou para ele, se cumprirão a seu tempo. O cristão restaurado é aquele que confia. E ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso, queridos. É isso que o Espírito do Senhor quer promover na sua igreja. Mas para chegar aqui, você precisa atravessar o vale. Talvez você esteja nele, não esteja entendendo nada do que está acontecendo. Em nome de Jesus, permanece firme. Porque a luz vai chegar na tua vida, o esclarecimento de Jeová, a chave vai virar, irmãos. O apóstolo Pedro passou pelas 3 fases. Primeiro, ele andou com Jesus encantado. Via milagres, mortos ressuscitando. Era alguma coisa explosiva. Mas chegou o tempo da turbulência. O tempo que ele traiu a Jesus, que ele negou o Senhor. Que o que ele disse que ia fazer, ele não fez. De forma covarde. Mas chegou o tempo na vida de Pedro de restauração. Quando ele teve um reencontro com Cristo às margens do mar da Galileia. E Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Até que chegou o dia de Pentecostes e Pedro e os 120 que estavam reunidos no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. E esse camarada que havia negado a Jesus se colocou diante de todos aqueles que estavam atônitos, querendo saber o que estava acontecendo. E ele disse: queridos irmãos galileus, isso
isso aqui não é bebedeira, estamos ao meio-dia. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa de Joel. Nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele, cheio do Espírito Santo, falou para aqueles homens que estavam ali à porta do cenáculo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Aleluia! É isso, irmão. E a gente vai ver a vida do restaurado, a vida de Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois de passar de fase. O capítulo 4, ele se sentiu privilegiado de padecer, de ser açoitado por amor a Jesus. Que é isso, gente? É restauração na vida. Você está entendendo? E é isso que Deus quer promover com você. É isso que Deus quer te ensinar. São processos, eu sei que são processos, mas você vai chegar onde Deus sonhou que você estaria. É lá que você vai chegar, no momento das restaurações. Os cristãos restaurados, os que estão na terceira fase, não são infalíveis, não estão sempre sorridentes, mas são constantes, são firmes. Aleluia. Pode vir a tribulação, filho, pode vir a perseguição, mas a gente é pé de boi, a gente está firme. Aleluia. É isso, irmãos. Vão vir as ondas, vão vir as tempestades, o mar vai ficar bravio, mas aqueles que foram restaurados, o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Deus nos quer levar a essa etapa, nos colocar nesse degrau da vida cristã. Tenha fé, meu irmão. Tenha perseverança, porque você vai alcançar esse nível, assim como diz o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 e 14. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Jesus Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Aleluia! A gente não vai parar, você não vai desistir, você vai continuar firme. Independente do estágio que você esteja, o Senhor está com você. Aleluia. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo à memória a história do nosso irmão Jó. Jó foi um cara que viveu as 3 fases. Na primeira fase, a fase do encantamento, o texto sagrado diz lá no versículo 1, Jó capítulo 1, ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Ele possuía muitas riquezas, possuía filhos, era um homem extremamente respeitado, talvez um dos homens mais ricos da sua região. Mas aí chegou a fase 2. Chegou a turbulência. Nos capítulos 1, 2, a Bíblia relata que passou um tsunami, irmãos, na vida de Jó. De um dia para outro ele perdeu tudo. Perdeu os animais, perdeu os servos, e só ficava um para contar a história, né? A história triste. Perdeu os filhos, só ficou com a esposa. E a esposa bênção, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, rapaz. Deus deixou a esposa do lado dele.
No dia seguinte, depois desse tsunami, veio o furacão. E aí ele perdeu a sua saúde ao ponto de se coçar com um caco de uma telha. Quebrou a telha e se coçava. Era uma chaga que vinha do alto da cabeça até os pés. E ele passou nessa fase, e nessa fase ele dizia: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não entendia o que estava acontecendo. A gente sabe a história porque está lendo já o final dela. Mas, coitado do Jó, né? Sabia de nada que estava acontecendo. Mas Jó acreditava mesmo na turbulência. Ele acreditava: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Só no capítulo 42, no último capítulo do livro, Jó chegou na fase 3. A fase da restauração. E a restauração começou na vida dele quando ele começou a orar pelos seus amigos. E que amigos, não é, irmãos? Jó, você está assim porque tu pecou. Isso é pecado, brecha. Os amigos do Jó, gente boa. Mas ele começou a orar pelos caras. E a Bíblia Sagrada diz, versículo de número 5 do capítulo 42: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu passei de fase. Aleluia. E o interessante é que na fase 3, irmãos, na restauração, Jó disse: eu me abomino, me aborreço, me arrependo. Mas do que, Jó? Me arrependo da forma tão obtusa, tão disforme, que eu achava entender as coisas de Deus. Eu me arrependo. Me arrependo das minhas murmurações. Me arrependo do tempo que eu perdi, achando que eu era justo, que eu merecia alguma coisa. E a Bíblia Sagrada diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. E tudo aquilo que ele perdeu, Deus restituiu para ele. Aleluia.